algo errado. Tá? Não importa assim, talvez... 0,88. Isso é uma queda muito significativa em relação ao valor dos índices há de 3 semanas atrás, quando o comitê sugeriu ao prefeito que restringisse a mobilidade ou as medidas de flexibilização da cidade. E para nós, do comitê, é óbvio, é muito claro, que essa queda se deve a essas medidas de restrição. Não há correlação alguma entre possíveis aumentos de incidência ou de número de casos relatados esta semana com a flexibilização que se iniciou na última segunda-feira. Falar que o índice caiu porque o comércio está aberto, isso é bobagem, porque nós sabemos que o ciclo do vírus é de 5 a 14 dias. Ou seja, a abertura do comércio, das atividades na última segunda-feira, só vai ter impacto 5 dias após isso, no mínimo, e esse impacto vai se manter durante 14 dias. Isso significa que a flexibilização iniciada na última segunda-feira, nós só vamos ter certeza de qual o impacto nos nossos números, provavelmente na segunda-feira depois do Carnaval, não é isso? 2 semanas. E tem gente falando, porque o comércio abriu e os índices caíram. É claro, os índices caíram não foi porque o comércio abriu, os índices caíram porque a cidade estava fechada. A diminuição do fluxo de pessoas, o grande fator de risco são as aglomerações. Isso nos traz uma outra preocupação em relação ao Carnaval, que se aproxima, apesar de sabermos que não haverá Carnaval institucionalizado, como é todos os anos, eu tenho certeza que algumas pessoas vão se reunir, fazer pequenos blocos, etc., para sair, vão acontecer algumas aglomerações. Essa é uma preocupação que o comitê tem. A outra preocupação que a gente tem havido uma certa confusão entre os dados que são repassados pela Secretaria Municipal de Saúde e os dados que são repassados pela Secretaria de Estado da Saúde. Existe um lapso temporal aí entre o momento em que nós colhemos os nossos dados e o momento em que o Estado recebe os dados. Então, eu gostaria de sugerir para todos os órgãos de imprensa que baseassem as informações sobre o município de Belo Horizonte nos dados da Secretaria Municipal de Saúde, que são os dados diários que vocês recebem, são os dados que são colocados diariamente no nosso boletim. Eu mencionei há pouco a nossa preocupação em relação ao Carnaval, e aí o secretário André Reis vai fazer alguns anúncios para vocês, e depois dele, o doutor Fabiano Pimenta vai falar sobre o processo de vacinação na cidade. Nós temos recebido diversos questionamentos de diversas categorias profissionais, de diversas pessoas, sobre quando que eu vou vacinar, como que vai ser a vacinação, etc. Então, para resolver essas dúvidas, ele vai fazer essa apresentação e nós contamos com o apoio de vocês na divulgação dessa metodologia que vai ser apresentada. Então, André, por favor. Boa tarde. Para a gente continuar cumprindo o nosso combinado com a cidade, o nosso diálogo desde março tem sido que, quando a gente estabeleceu esse monitoramento via esses índices, não sei exatamente em março, mas em algum momento, talvez no final do mês, início de abril, com esses sistemas de faróis, que a gente faria o fechamento e abertura conforme o funcionamento desses faróis. Regra geral, como é que ele funciona? A gente só promoveria alguma abertura quando a gente tivesse a segurança dos 3 índices no verde. Quando tivesse qualquer sinalização amarelo, dependeria de uma análise nossa, de uma análise que a gente pudesse ver conforme está a trajetória do índice, porque ele pode estar amarelo, mas com trajetória descendente, e é o que está acontecendo essa semana. Então,
para a gente é importante não só a situação dos próprios leitos hospitalares, mas o que o RT, o nosso índice de aceleração da pandemia nos dias, a respeito sobre como que vai estar nos próximos dias, nos dá esse indicativo de queda ou de subida. Então, hoje a gente tem, são 2 índices que a gente tem no verde, o índice que a gente ainda tem de UTI ainda está no amarelo, mas que o RT nosso ainda está com 0,88, indicando que a gente vai continuar baixando a internação hospitalar nos próximos dias. É isso que está indicando. Isso é indicativo. Pode ter novidades na semana que vem, enfim, uma série de coisas acontecer, mas o indicativo que a gente tem dos dados hoje publicados é esse. E por isso a gente vai fazer, a partir de amanhã, a gente já tem uma alteração de funcionamento, e que combina combinado com o próprio carnaval, que a gente vai ter um rigor maior no funcionamento de bares e restaurantes, mas amanhã a gente já começa com uma ampliação dessa flexibilização, que hoje está funcionando de 11 às 22 horas, o álcool, ao invés de 11 às 15, vai para 11 às 22, a partir de amanhã, com exceção de sábado e domingo de carnaval, não abre nada. Sexta-feira, anterior ao carnaval, só de 11 às 15. Segunda, terça e quarta, 11 às 15. Então, de novo, a vida normal, que seria, né, assim, esquecendo o carnaval, é de 11 às 22, de segunda a segunda. 11 às 22, de segunda a segunda. Considerando o carnaval, vai ser na sexta-feira anterior ao carnaval, de 11 da manhã às 15 horas, segunda a quarta, 11 às 15 horas, já que o comércio, a cidade vai estar funcionando, então é para a questão da alimentação da população também, que vai estar trabalhando durante a semana, e no final de semana não vai abrir nenhum estabelecimento de bar e restaurante. Mas antes e depois do carnaval, a gente já retorna com o momento que a gente estava no início de dezembro, que é de funcionamento de 11 às 22. Aliás, a gente não tinha o domingo, naquele momento lá atrás em dezembro, a gente passa a ter o domingo agora nos shoppings, vão poder voltar a funcionar também, praça de alimentação e restaurantes que estão ali colocados. Então, a gente vai ter de 11 às 22 horas, volta esse horário a partir de amanhã. Basicamente é esse. Os parques, a gente está olhando a questão de protocolos, no caso dos parques, o que nos coloca alguma tranquilidade em relação aos locais que são ao ar livre, como a própria Feira Hippie, que vai começar no próximo domingo, é a questão que o tempo em janeiro também faça com que a probabilidade de aglomeração seja menor em espaços abertos nesse período, então isso possibilita que a gente possa fazer uma flexibilização nesse período aí, e um pouco adiante, nesse acordo que a gente tem com a cidade, com os comerciantes de Belo Horizonte. Basicamente é isso. Depois a gente vai ter apresentação agora, né? Eu passo a falar para o Jacques, para passar para o Fabiano, mas ao final, se tiver alguma dúvida, a gente volta a conversar sobre esse tema. Eu queria lembrar a todos que seria aconselhável a gente continuar o nosso discurso para a população de Belo Horizonte de que a pandemia não acabou, né? Os índices baixaram, mas o comportamento é que vai determinar o que vai acontecer com os indicadores. Então, evitar as aglomerações ainda é a medida mais importante. O uso de máscaras, o uso correto das máscaras deve ser enfatizado, assim como a higienização das mãos e a etiqueta da tosse, né? Então, enfatizar isso sempre, isso vai ter que ser incorporado na nossa vida, mesmo com a vacinação, né? Chegando. E para falar da vacinação, eu queria passar ao doutor Fabiano Pimenta, por favor. Eu vou fazer daqui, que eu acho que é mais fácil para todos, para mim também. Então, uma boa tarde a todos, né? Nós vamos fazer aqui para vocês uma explicação de como está estruturada a proposta de Belo Horizonte para vacinação contra a Covid-19, e acho que vocês vão entender bem os porquês de cada uma das decisões a partir do momento que as vacinas forem chegando nos seus quantitativos. Então, a estrutura aqui da rede SUS Belo Horizonte e também, né, da rede suplementar e privada na área de imunização é uma estrutura robusta, né? Nós temos no SUS 152 salas de vacina em cada um dos centros de saúde, a unidade básica de saúde. Temos um centro de referência de
imunobiológicos especiais, atende principalmente as pessoas que têm algum problema de imunossupressão e imunobiológicos específicos, mas que também poderá se inserir nesse processo de vacinação da Covid-19, especialmente para esse grupo. Temos uma sala da saúde do viajante, temos 11 unidades conveniadas e dessas, 7 administram todo o elenco de vacinas do Programa Nacional de Imunização e estão disponíveis também para atuar na vacinação contra a Covid-19. Então, contando as 152 das unidades básicas de saúde, deixando o CRI para as ações mais específicas com o público específico, e das 7 unidades conveniadas que têm todas as vacinas, né, e tem profissionais com prática, nós temos 159 salas de vacinação em Belo Horizonte. Além disso, podemos acrescer o Centro de Testagem e Aconselhamento da Leste, ali que funciona no prédio ali da Avenida Silviano Brandão, uma unidade de referência secundária também, e um centro de referência, tratamento e referência, a Oreste Diniz, que também trabalha com pessoas imunossuprimidas, portadores de HIV e AIDS, e que podem fazer um trabalho bem direcionado para que nós possamos cumprir a tarefa da vacinação, evitando aglomerações e evitando a maior exposição, especialmente dos imunossuprimidos. Além disso, nós temos 243 salas de vacinas que são acompanhadas pela nossa vigilância sanitária em consultórios, em clínicas de imunização, que nós também acompanhamos e que eventualmente podem ser úteis nesse processo. Belo Horizonte tem uma tradição importante de cumprir a cobertura da vacinação contra a influenza, e nós tivemos no ano passado mais de 95% de cobertura vacinal. Além de proteger a população contra a influenza, esses dados são úteis, né, para que nós possamos fazer um planejamento muito próximo da realidade da cidade e que esse planejamento nos permita um escalonamento, uma projeção com dados quase reais da cidade, né? A diferença é de maio para cá. Então, nós temos levantados o número de profissionais de saúde, a população acima de 60 anos, e veja que são, felizmente, né, estamos vivendo mais, 366 mil pessoas acima de 60 anos. São poucas cidades de Minas Gerais que têm isso como habitantes, né? Nós temos esse desafio de vacinar essa população que dá quase 400 mil habitantes. Temos... Aqui criança não vai entrar, isso aqui eu não vou me alongar muito, é só para mostrar para vocês que além de termos os dados das categorias específicas, né, portador de doença crônica também é outro desafio, né, 291 mil pessoas a serem vacinadas, precisa ter uma organização importante em relação a isso, ou seja, em maio do ano passado, de março a maio, né, que se antecipou a vacina da influenza, Belo Horizonte já vacinou 1.045.000 pessoas, né? Então, o sistema tem uma estrutura consolidada, profissionais treinados, e eu acho que isso é importante para acalmar a população, né? Vocês também terem a certeza que o município está preparado, né? E que, se a gente programar bem, fazer uma ação conjunta, né, sinérgica, a população vai se beneficiar muito desse processo, evitando aglomerações, evitando tumultos. Na mesma linha, né, uma das nossas próximas etapas, nós já vacinamos acamados e instituições de longa permanência nas campanhas contra a influenza. Então, no dado aqui de 23 de março a 15 de maio de 2020, foi o período que nós vacinamos aqueles 1 milhão e poucas pessoas, nós vacinamos 30 mil acamados em Belo Horizonte e cobrimos todas as 231 ILPIs existentes. Hoje isso passou de 240. É a mesma questão que nós estamos fazendo agora, nesse momento, né? E esses casos são feitos por profissionais contratados pela prefeitura, eu vou mostrar um pouco mais à frente, com uma agenda e que vão na casa das pessoas fazer a vacinação e vão também nas instituições de longa permanência.
Então, baseado nisso, né, nós temos uma experiência importante de saber em cada regional quantas pessoas foram vacinadas na influenza, o número de profissionais necessários, e esse é o número que foi contratado para as equipes volantes. O dado mais detalhado à frente. E baseado também num dado real de Belo Horizonte em relação à nossa experiência de vacinação. Ou seja, cada vacinador de equipe volante, para vacinar acamado principalmente, né, que tem todo um processo mais cuidadoso, né, ele faz 10 injetáveis por dia. Ou seja, em cada mês são 200 acamados. Então, um prazo de execução para um esquema completo de vacinação, no caso da Covid, que tenha a segunda dose, que será de 14 a 28 dias, se for a Coronavac, ou 3 meses, se for a AstraZeneca, a gente consegue fazer em 2 meses, né? Com tranquilidade, seguindo uma rota racional, fazendo a repescagem que já estava programado, mas eventualmente no dia anterior apareceu com uma contraindicação pontual, né? E que vai ser revertida e a gente pode voltar. Então, tudo isso está sendo bem traçado com base nesses critérios. Nós abrimos, a partir de segunda-feira, eu vou falar mais, o cadastramento para as pessoas acima de 89 anos e, na sequência, serão os acamados. A pergunta, e aí a Prefeitura tem que tratar disso com a maior transparência possível, cronograma para nós subentende-se data. E aí está intimamente ligado à disponibilidade da vacina. Então, nós não temos esse cronograma com a data estabelecida em função da incerteza, né, de quando e quanto vamos receber de vacina daqui a semana que vem, daqui a um mês, né? Mas a equipe está preparada se, por exemplo, chegar um quantitativo de vacina que permite cumprir as prioridades e seja possível começar a vacinar acamado, a Prefeitura tem toda a retaguarda de já colocar a forma de cadastramento do acamado, seja através de um 56, seja através do formulário específico, né, de cadastramento, e iniciar rapidamente. É isso que a gente quer passar para vocês, no sentido de tranquilizar mesmo a população. Nós sabemos que a ansiedade é grande, é natural, né? Mas a estrutura está toda montada, né? Em função desses números que eu coloquei, né, de quanto um vacinador vacina num centro de saúde, quanto ele vacina do acamado, a Prefeitura contratou, e aqui estão inclusive as datas, né, 490 enfermeiros de nível superior para aportar a força de trabalho, que são cerca de 20 mil profissionais do SUS Belo Horizonte, especificamente para o apoio às ações da vacinação contra a Covid-19. Eu vou explicar melhor a distribuição desse pessoal. Então, quais são as estratégias de vacinação que já estão em prática e que têm intimamente a sua decisão tomada em função da disponibilidade do número de vacinas e do quantitativo, né, e da data. Por isso, um elenco, eu diria, grande, né, de estratégias. Então, claro, 52 unidades básicas de saúde e as conveniadas podem atender os grupos-alvos da campanha, quando isso se justifica, né? Às vezes você tem um grupo específico, por exemplo, os idosos acima de 89 anos. São mais ou menos 10 mil pessoas em Belo Horizonte. Pulverizar essas vacinas pelos 152 centros de saúde pode acabar prejudicando-os. Então, por isso o cadastramento, a opção dele por nós vacinarmos com a equipe volante na sua casa, ou então ele indica o local, né, que ele mora mais próximo, que ele prefere, e nós indicamos o local.
na avaliação de abertura do centro de saúde no sábado. Então, um cenário otimista. Recebemos aí 300 mil doses de vacina e podemos partir para vacinar o grupo das comorbidades. Ao abrir o centro de saúde, os 152 centros de saúde, com 1.500 vacinadores, né, o centro de saúde vai estar aberto só para isso, nós conseguimos vacinar 300 mil pessoas em um sábado. Isso é dado hipotético? Não, isso é dado de realidade. Já foi feito isso várias vezes aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, vocês vejam que essa meta do 1.100.000, 1.200.000 pessoas, com 2.200.000 doses, na verdade, o ritmo dela é a disponibilidade da vacina. É claro, com todos os cuidados de proteção, de aglomeração, de encaminhar o imunossuprimido para um local mais adequado e assim sucessivamente, né? Por que a gente coloca isso? A gente tem recebido, compreendemos, mas esse papel a gente precisa, né, fazer esse papel social junto à população. No ritmo que nós estamos vacinando, nós vamos demorar 5 anos para vacinar Belo Horizonte. Quer dizer, isso não é assim a realidade, né? Porque nós estamos começando, primeiro, pelos hospitais, pelos LPIs e limitados pelo número de vacina disponível, né? A partir do momento que você tem um número, você pode colocar nos 152 postos, num sábado nós vacinamos 300 mil pessoas. Volto a dizer, não é dado do gabinete lá da Secretaria, fazendo a conta, isso é dado de realidade do SUS de Belo Horizonte, que já fez isso algumas vezes, né? Podemos fazer também abertura de postos extras, né? Nós temos, acompanhando a organização da Prefeitura, 9 diretorias regionais de saúde, que indicam postos de vacinação extras, mais fácil para o cidadão acessar, né? Principalmente nas áreas que tem o maior número de pessoas a vacinar. Um exemplo aqui que eu acho que muitos conhecem. Digamos lá na região do Barreiro, o Ponte Barreiro pode ser utilizado para fazer a vacinação? Pode, tranquilamente, né? Criando-se fluxos específicos, pessoal treinado para lá e toda a retaguarda necessária. O que quer dizer com isso, né? Para facilitar o acesso e, basicamente, também para evitar aglomerações. Abertura em postos de shoppings para vacinação da população de mais de 60 anos e mais, ou outro tipo de... também é outra coisa viável, já foi feito aqui em Belo Horizonte também, né? Drive-thru pode ser necessário, pode ser implementado? Pode. De novo, depende do número de doses de vacina e do público específico. Vai ser só drive-thru? Não, né? Nunca nós teremos uma estratégia só. Sempre tem a retaguarda do SUS Belo Horizonte e uma estratégia adicional para facilitar a vida do cidadão e evitar aglomerações. Isso é fundamental, né? Vacinação casa a casa, eu já falei, né? Pessoas desculpa ali, foi um erro meu ao digitar, pessoas acima de 60 anos acamados, com mobilidade limitada, pessoas 60 anos que também residem em instituições de longa permanência. As pessoas de 60 a 79 ficam na segunda fase, por isso que eu pus 80 e mais ali, 60 a 79. Mas segunda fase, sob o ponto de vista operacional, né? Considerando a segunda dose da vacina para a Covid-19, né, a diferença para a influenza, uma delas é essa, cada uma das nossas regionais, ela controlará a segunda dose do cidadão que foi vacinado, especialmente em LPI, especialmente os acamados, né, para montar um fluxo com essas equipes volantes, para garantir Covid, no caso de Coronavac, no intervalo de 14 a 28 dias, e no caso da AstraZeneca, 3 meses. E também fazer, através dos agentes comunitários de saúde, através do centro de saúde, a busca ativa daquele que, eventualmente, se vacinou no centro de saúde e não voltou para a segunda dose. Para isso existe o cadastro e fazer a busca ativa desse para induzir que ele vacine no centro de saúde. Para quê? Para que nós tenhamos, na medida do possível e da disponibilidade de vacina, mais de 90% de cobertura em cada um desses grupos populacionais, né? Para isso, as regionais
distribuído freezers e câmaras de refrigeração reforçadas, né? Para fazer a distribuição regional, além do centro de saúde, porque às vezes, pontualmente, acaba uma vacina vindo num centro de saúde, você tem o trabalho da regional, com veículos, com toda a infraestrutura de levar imediatamente para esse local, né? E temos também parceria com a saúde suplementar, para que vacine os acamados e LPIs. Nesse momento, acontece já em Belo Horizonte, com termo de acordo assinado, com todas as regras do Sistema Único de Saúde, com todas as regras do Ministério, registro nominal, registro de vacinadores, uma parte das ILPIs sendo vacinadas por um grupo da saúde suplementar, fazendo sinergia. Qual foi o critério? O critério é o seguinte: nessa ILPI X, você tem mais de 50-60% das pessoas que são cobertas por esse plano, né, de saúde. Ele se encarrega de vacinar todos, né? Se tem 2 de um outro plano de saúde e os demais que não têm cobertura do plano de saúde, todo mundo é vacinado, é óbvio, né? O SUS é universal. E isso ajuda a dar mais agilidade e também otimizar recursos disponíveis, né? Então, isso é importante. E manter parceria com o estabelecimento de saúde para vacinação dos seus trabalhadores. Foi o que aconteceu com os hospitais, né? A maioria dos hospitais cadastrou os seus vacinadores nesse sistema, foram treinados e a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou as doses, faz o acompanhamento, mas os próprios hospitais, com seus profissionais, vacinaram as pessoas elegíveis para vacinação. Então, como a gente já tem o público-alvo de cerca de 1,1 milhão de pessoas, lembrando que é muito importante, e eu acho que vocês podem contribuir muito conosco, né? Os centros de saúde vão realizar a campanha contra a Covid, mas continuarão vacinando contra sarampo, contra a tuberculose, né? Todas as vacinas que fazem parte do elenco do Programa Nacional de Imunizações. Isso é fundamental, né? Alcançar boas coberturas para a Covid-19 é um assunto imprescindível, mas garantir a cobertura contra sarampo, contra as outras viroses, HPV e outras, também é fundamental, né? E também estamos preparados para a vacinação contra a influenza. Não temos a informação de quando a vacina vai estar disponível, mas no nosso planejamento isso já está. E para isso nós temos um parâmetro, né? Cada vacinador tem a capacidade de fazer 30 injetáveis por hora, né? Então, o que foi feito desses 490 que foram contratados? 155 estão nas equipes volantes e os demais reforçaram em cada centro de saúde mais 2 profissionais específicos para a vacinação contra a Covid-19, além daqueles já existentes na sala de vacina do centro de saúde. Então, neste caso, só esse arranjo permite 10 mil doses por dia, uma estimativa de 200 mil doses mensais. Se não tivesse nenhuma outra estratégia adicional, como, por exemplo, o sábado, em havendo disponibilidade de vacina, já está programado, né, e tem toda a retaguarda necessária para isso, nós poderíamos vacinar primeira e segunda dose em 6 ou 8 meses, se houvesse disponibilidade de vacina. E poderíamos reduzir isso fazendo essas medidas alternativas que não estão aqui como uma hipótese teórica, né, que já foram realizadas pelo município e serão realizadas havendo disponibilidade e podem ser startadas em curtíssimo prazo. Além disso, além da equipe de reforço das salas de vacina das unidades de saúde, o CRI também foi reforçado, né, que vacina pessoas imunossuprimidas, entre outros. As equipes das regionais que vão controlar a questão da segunda dose e distribuir rapidamente vacina para um local pontualmente onde houve algum problema de abastecimento ou uma demanda acima do esperado, também foram reforçadas. Esse pessoal já está trabalhando, viu, gente? Eles não serão contratados, eles foram, igual eu apresentei anteriormente. E também, obviamente, a nossa equipe de imunização do nível central também foi reforçada, porque
é um trabalho adicional, de alta responsabilidade e também muito grande, né, o trabalho. Já temos as planilhas para os acamados, né, que vão se cadastrar. Travou aí. Também temos a triagem pré-vacinação, né? Além do cadastramento, a triagem prévia no acamado, na ILPI, com todos os assuntos de mais importância relacionados à questão das indicações para a Covid-19, a assinatura do responsável, né? A estratégia de comunicação que a Prefeitura tem procurado colocar de maneira com a maior transparência possível, né? Eu até estava outro dia conversando com um colega de vocês, que houve um questionamento sobre quem foi vacinado e quem não foi, que faltava transparência. Eu coloquei o seguinte: transparência não falta, quem foi vacinado e quem será está claro, pode haver discordância, né, do critério, isso é de cada um, né? Mas a questão da listagem, a Prefeitura está fazendo isso diariamente e de maneira... e essa apresentação aqui, inclusive, é para tirar qualquer dúvida em relação a isso. As mensagens-chave do Ministério da Saúde também estão sendo seguidas, né? Ressaltando que o PNI tem uma atuação de 40 para 50 anos, e o PNI não é só a coordenação nacional, né? PNI é muito mais cada centro de saúde, com a enfermeira, com o técnico de enfermagem vacinando, com a sua técnica adequada, bem preparado, registrando os dados, evitando erros, né? E nosso grande objetivo é a redução da transmissão da infecção na comunidade, especialmente protegendo a população de maior risco. E aí é que nós estamos dizendo, né? Belo Horizonte está primando prosseguir a ordem do Ministério da Saúde, mas sempre levando em consideração a população exposta ao maior risco. Vamos avaliar a campanha o tempo todo, né? Eventos adversos, se vierem a acontecer, cobertura por grupo, né? Para que nós consigamos, com o recurso público, seja da vacina, seja essa toda a retaguarda que está para levar a vacina às pessoas, para que isso atinja o seu objetivo principal. E para isso a gente tem que monitorar constantemente, né? Acompanhar constantemente e fazer os ajustes que eventualmente vierem a ser necessários. E a equipe das regionais, os gerentes do centro de saúde e do nível central da secretaria estão muito focados nisso também. Então, um breve resumo, né? São 2.200 doses para 1.100 pessoas no primeiro elenco das prioridades, né? Que todo aquele elenco que o Ministério convocou. Nós recebemos uma primeira remessa de 135 mil doses, que foi da Sinovac, né? Que foram distribuídas para 67.500 pessoas. A dose 2 está reservada para todos que receberam na primeira. Gente, eu estou colocando, isso é muito importante. Só hoje eu recebi uns 15 WhatsApp de notícia que estaria circulando, que não estaria garantindo a segunda dose da Coronavac. Não é fato real. Todo mundo que recebeu a primeira dose de Coronavac, a vacina está de posse da Secretaria Municipal de Saúde e já começou a ser distribuída na última quarta-feira. Poucos hospitais ainda estão por receber, porque nós estamos, inclusive, condicionando a prestação de contas do número de pessoas efetivamente vacinadas com a sua respectiva relação nominal para liberar a segunda dose. E, mais recentemente, recebemos aí 40.500 doses da vacina da Oxford, né, da Biomanguinhos, AstraZeneca, e mais 16.880. Lembrando um caso importante. Essas 40.500, elas são todas destinadas à primeira dose, porque a segunda dose será em 3 meses e teremos a garantia do recebimento do Ministério. Então, se amplia o leque de pessoas vacinadas. E aqui não, aqui representam 8.440 pessoas, porque a segunda dose, como é num período mais curto, ela tem que estar garantida, como eu já disse. Então, foram priorizados nesses primeiros momentos, né, os vacinadores, claro,
né? Os trabalhadores de saúde de hospitais e emergências públicas, filantrópicos e privados, as unidades de pronto atendimento, o SAMU, isso já está nas notas técnicas que a Prefeitura divulgou, mas só lembrando, né? O Centro de Referência de Saúde Mental, o Serviço de Residência Terapêutica, as instituições de longa permanência de idosos, as pessoas com deficiências institucionalizadas, os trabalhadores de saúde e atenção primária, né? Os nossos centros, 152 centros de saúde. Para a próxima remessa com a vacina AstraZeneca, ainda dessa remessa agora. Nós vamos iniciar na próxima semana, né? Ainda com trabalhadores de saúde, da atenção secundária do SUS. O que é isso? São os centros de especialidades médicas, as pessoas que atendem pneumologia, otorrinolaringologia, que tem contato também, né? Que estão em centros de especialidades, não estão em hospitais, são 1.763. Centros de especialidades médicas, também com o mesmo critério, né? Um outro critério que nós observamos nessa primeira priorização também, nesse caso aqui, circulação de pessoas. Além dessas clínicas, circulação de pessoas. Locais com maior número de pessoas circulando, pacientes em busca, também foi levado isso em consideração. Fator de risco, aglomeração, fator de priorização dentro da priorização do Ministério. Laboratórios, né? Pessoa que faz a coleta do suave nasal de cada um de nós aqui, se eventualmente formos fazer um exame. Aquele que manipula lá o RT-PCR, também está contemplado nessa etapa, né? Em sintonia com o Plano Nacional e Estadual. O serviço de atenção domiciliar, né? Aqueles que vão nas casas das pessoas para fazer esse atendimento. Outros equipamentos de saúde mental, que tem o Hospital Dia, por exemplo, de saúde mental. O serviço de hemodiálise, né? Todos nós sabemos o risco que os pacientes de hemodiálise têm, né? Então, essa proteção nos trabalhadores. As clínicas de imagem, não todas, aquelas cujo exame tem o contato do profissional com o paciente. Por exemplo, ultrassom tem, ressonância magnética não tem. Então, esse foi o primeiro recorte para otimizar e priorizar fator de risco. Hospitais dias, clínicas oncológicas, né? Isso também parece muito claro. As pessoas que estão submetendo a quimioterapia, radioterapia, normalmente têm baixa de imunidade. Então, é preciso que o profissional também que esteja tratando, mesmo que seja subclínico, ele esteja protegido e não tenha o risco de transmitir, né? Clínica de hematologia, a mesma coisa. E a Prefeitura anunciou ontem, começa o cadastramento segunda-feira, a população de 89 anos e mais a ser cadastrado, né? Estimamos 10 mil doses, né? Será feito por essa equipe contratada pela Prefeitura, mediante cadastramento prévio e decisão do local e coordenado pelas nossas diretorias regionais. Aqui é o último dado, vai estar no boletim de hoje, já adiantando, né? Nós temos, então, efetivamente, 71.437 doses, primeira dose já aplicadas, aplicações de segunda dose, 4.443. A diferença está vinculada à segunda dose da vacina da Coronavac e esses novos grupos que eu apresentei aqui, que serão vacinados na sequência. Eu queria agradecer, desculpe estender, mas eu acho que é importante vocês e a sociedade terem o completo conhecimento disso, e eu reitero aqui a palavra do nosso secretário, doutor Jackson. Tudo isso aí pode ser muito mais efetivo se nós continuarmos com as nossas medidas básicas e de efetividade em conteste, né? A questão da máscara, a questão de evitar aglomeração e a higienização das mãos. Obrigado. Pode pergunta, doutor Jackson? Eu só queria falar uma coisa antes. Ativo meu aqui. Ligar o microfone dele lá. O Jackson está. Eu não. Eu queria dizer o seguinte: todos os dias a gente tem recebido
mensagens de WhatsApp, e-mails de diversas associações, de diversas categorias profissionais. Essa apresentação que o Fabiano acabou de fazer mostra de modo muito claro que a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma preocupação em colocar prioritariamente para serem vacinadas aquelas categorias que têm um risco muito maior de se infectarem. Então, é muito nítida essa preocupação de priorizar as pessoas com maior risco. Todos os profissionais de saúde têm risco, obviamente, porque a gente está atendendo uma pessoa, você não sabe se ela está com Covid ou não, porque nós sabemos que mais de 80% das pessoas que adquirem o vírus ou têm manifestações muito leves ou não manifestam, né, e podem estar transmitindo. Então, todo profissional de saúde está sob risco, mas alguns têm risco maior do que outros. E esses serão vacinados prioritariamente, mas todos serão vacinados. Né? A gente tem pedido de categorias de associação dos adoradores de chuva às terças-feiras, né? Pedindo prioridade na vacinação. É claro que a gente entende a ansiedade dessas pessoas em serem vacinadas, mas nós, como o doutor Fabiano colocou, nós estamos recebendo vacinas em pequenas quantidades, e não é possível atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, é hora de não olharmos para o nosso próprio umbigo, né, e pensarmos em quem realmente tem um risco maior de se infectar, e essas pessoas, obviamente, têm que receber prioridade para vacinação. Podemos abrir para perguntas. Edilene Tatiaia. Pode. Boa tarde, pessoal. Está funcionando, gente? Está baixo. Meu ouvido está ruim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, secretários. Essas perguntas eu acredito que possam ser respondidas por todos. O cadastramento, ele vai começar para as pessoas com menos de 89 anos depois que chegarem as doses. Por que esse cadastramento não pode ser feito antes? A outra pergunta é, quais seriam os índices adequados? Aí, quando vocês falarem dos índices adequados, eu queria que vocês falassem também dos índices atuais, para a gente ter uma noção do parâmetro. Quais são os índices adequados para a retomada das aulas presenciais? Ainda no tema aulas presenciais, alguns pais reclamaram que as aulas online ainda não começaram em algumas escolas da rede municipal. E em relação ao carnaval, quais seriam os índices adequados para se ter aglomerações do nível do carnaval? E o que a prefeitura está planejando? Seria possível o carnaval em julho ou não? Isso não é pensado ainda. Basicamente é isso. Em Minas Gerais tem pretensão, Belo Horizonte tem pretensão de adquirir vacinas fora do Programa Nacional de Vacinação, ou seja, que não venham do governo federal. Como é que está isso? Bom, vou responder de trás para frente. Obrigada, secretário. A gente tem um plano nacional de imunização muito robusto. E, para que a gente compre vacina, a vacina tem que receber um aval da Anvisa, ela tem que ter uma liberação. Nós não podemos sair simplesmente comprando qualquer vacina que apareça no mundo, né? Então, se a Anvisa disponibilizar ou liberar o uso de uma vacina, e se o Programa Nacional de Imunização não incorporar essa vacina ao seu repertório, a gente pode vir a lançar desde que essa necessidade seja claramente demonstrada, né? As prioridades de vacinação são muito importantes, mas o recurso financeiro é limitado, né? Então, nem sempre é possível fazer tudo que a gente quer e gostaria. Em relação aos parâmetros para as aulas, depois, se o Fabiano quiser complementar essa resposta, fica à vontade. Um grande parâmetro que a gente utiliza para a volta às aulas é transmissão comunitária sob controle. Isso é o que se faz no mundo todo. Nós não podemos comparar a estrutura escolar brasileira com a dos países de primeiro mundo. E a Alemanha está suspendendo as atividades escolares porque a transmissão está descontrolada. Então, o parâmetro que nós utilizamos até agora é transmissão comunitária, ou seja, incidência nos últimos 14 dias igual ou menor a 20 por 100 mil habitantes. Hoje está 300 e alguma coisa, né, André? Está acima de 300, 340. Então,
Mas existem muitas controvérsias em relação a isso. Existem trabalhos recentes mostrando que algumas populações de escolas não têm tanto risco. E nós estamos discutindo isso para que possamos viabilizar um retorno presencial a partir de 1º de março. Essa discussão permanece. A outra pergunta qual que era? Carnaval. Do carnaval, né? A princípio, a gente não tem previsão de fazer carnaval. Não tem. A gente sabe que a grande arma que a gente tem, até que todo mundo esteja vacinado, é não aglomerar, né? Então, qualquer aglomeração pode transmitir. O Natal e o Réveillon foram exemplos clássicos disso, né? Foram exemplos gritantes disso. Nós tivemos um aumento de casos muito grande 2 semanas depois do Natal e do Réveillon. E só agora, depois de 2 semanas fechadas, é que nós vimos esse índice cair. Então, aglomerar no carnaval é sinal de que 2 semanas depois podemos ter um novo surto, né, um novo aumento do número de casos. Então, em relação ao cadastramento... O cadastramento, você quer explicar, Fabiano, por favor? Acho que está ligado, não. Obrigada, secretário. Está ligado? Nada. O Fabiano vai te responder a outra pergunta. Tá. Edivene, nós temos nos primado por evitar ao máximo possível tumulto e ansiedade exacerbada da população. Se abrirmos um cadastramento de acamados nesse momento, não tenho nenhuma dúvida, pela experiência que a gente já tem, que haverá, inclusive, mesmo com o apoio de vocês no esclarecimento, que haverá um número grande de dúvidas, por mais que a equipe aqui tenha perguntas e reforços e tudo mais. E esse cadastramento, por experiências anteriores, né, da gripe sempre fizemos, ele é rápido, né? Tem um 156, tem o próprio portal da prefeitura, e não precisamos ter o cadastramento de todos para iniciar, né? É claro que tem que ter um número maior para a gente fazer uma rota mais racional. Então, assim, a opção que a gente está fazendo, inclusive escutando comissões locais e as pessoas, é de, a partir do momento que você tem sinalização clara e concreta da disponibilidade da vacina, aí sim você faz o passo anterior, que a pessoa já cadastra e sabe que é igual agora do 89 anos e mais. Começa a cadastrar na segunda. Dependendo da situação, um número de cadastramento já consistente, importante, a gente pode começar, estou dando um exemplo, tá? Até na quinta. Então, não fica aquela ansiedade da pessoa que cadastrou assim, cadastrei hoje, mas vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, né? Então, quando a gente partir para o cadastramento do acamado, já vai ser assim, olha, se cadastra e no máximo daqui 10 dias nós começamos, tá? Então, essa é a estratégia que nós adotamos, exatamente para ter uma coisa concreta, não exacerbar ansiedades que são normais e naturais, né? Imagina, eu cadastro hoje e não sei se vai ser vacinado daqui 2 meses, 3 meses, né? Então, essa é a nossa estratégia, né? Sempre estamos abertos a discutir, a melhorar, né? As pessoas com mais de 89 anos, você já tem previsão de início de vacinação? Na próxima semana. Já a partir do cadastra e já começa, né? Isso, beleza. Já começa. Por isso que a estratégia é essa, tá? Então, ou seja, uma pessoa de 94 anos que se cadastrou, ou o seu responsável, está cadastrando e a resposta é, não mais do que em 2 semanas a sua vacina está aí. E a vacina, você já está cadastrando para uma vacina que já está de posse da Secretaria Municipal de Saúde. Não estamos esperando chegar, tá? Então é um ato concreto mesmo, essa que foi a opção. Vocês viram aí pelo quadro que ele mostrou que Belo Horizonte tem 366 mil idosos. Se a gente cadastrar 366 mil e não ter vacina, é pior do que cadastrar 10 mil acima de 89, vacinar esses, depois cadastrar de 75 a 89 e por faixas, porque você consegue vacinar de acordo com o seu cadastramento. E evita também um congestionamento do sistema de cadastramento, né? Previsão geral de vacinar a população toda de Belo Horizonte ou todos os grupos prioritários não tem ainda, né?
principalmente porque não temos ainda nenhuma sinalização de quando e se receberemos novos lotes num prazo curto. O que tem agora só dá para vacinar até idosos com mais de 89 anos. Exatamente. Perguntas, gente? Só complementando, Edilene, da faixa de 80 a 89, para abrir, nós precisamos de 92 mil doses, só para você ter uma ideia. Eu tenho esse dado, nós temos isso estratificado, então assim, é realmente, né, uma situação de uma capital, é uma situação que 99 mil pessoas, felizmente nós temos esse número grande de pessoas, né, pessoas vivendo mais, felizmente, é maior que muitas, a grande maioria das cidades mineiras, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Estado de Minas. Boa tarde. A gente sabe que já tem algumas capitais no Brasil que já começaram essas vacinações para os idosos, assim como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Manaus. Vocês não consideram que Belo Horizonte está um pouco atrasado com relação à vacinação aos idosos? E eu queria que o Fabiano repetisse esse número de 89 mil, que eu não entendi muito bem o que seria, por favor. A respeito de estarmos mais atrasados ou não, eu acho que estamos mais organizados e respeitando mais as pessoas. Você queria que eu repetisse o quê? Não, são 91 mil pessoas, de 80 a 89 anos, em Belo Horizonte. Não, aí eu estou te falando, você acho que não entendeu. 89 anos e mais, nós temos 10 mil pessoas. E essa vacina está garantida. O que eu dei foi um exemplo da pergunta da Edilene, do cadastramento prévio. Eu estou dizendo que, só para ter ideia da magnitude, como o doutor Jacques colocou, se pegarmos uma faixa etária de 80 a 89 anos, são 92 mil pessoas em Belo Horizonte. É isso que eu disse. Agora, de 89 e mais, são 10 mil, a vacina está garantida. O que está acontecendo em outros lugares que estão vacinando idosos? Eles põem lá 600 doses, por exemplo, no centro de saúde, os 600 primeiros que chegam são vacinados e o resto vai embora para casa e não sabe quando que vai voltar para ser vacinado. É isso que está acontecendo. Então, nós estamos respeitando as pessoas e estamos agendando para que isso não aconteça na cidade. O tempo. Oi, boa tarde. Eu queria entender um pouco melhor esse fluxo dos grupos de vacinação. Essas 57 mil vacinas novas que chegaram já vão cobrir todos esses idosos de mais de 89 anos e aqueles grupos da tabela? E aí, imediatamente depois, nas próximas doses que chegam, quais vão ser os primeiríssimos grupos que vão receber essa vacinação? E só complementando ainda nessa questão da vacina... Eu vou te pedir, por favor, para você tirar a máscara, porque não estão entendendo, não. Perdão, agora ficou claro, né? Então, queria entender um pouco melhor quais que vão ser os próximos fluxos de vacinação. Essas 57 mil doses que chegaram mais recentemente são para aqueles grupos da tabela e idosos com mais de 89 anos, né? As próximas doses que chegarem, quais que vão ser os primeiríssimos grupos que vão receber? São as pessoas com 80... Se você acessar lá o nosso site na prefeitura, você vai ter lá a sequência de vacinação. Então, o próximo grupo que está lá, eu não me lembro de cabeça qual que é, Fabiano, vamos supor que seja idosos de 80 a 89 anos. Se nós recebemos mais de 100 mil doses da vacina, esse grupo será completamente vacinado. Mas se nós recebermos 50 mil doses, nós vamos ter que dividir esse grupo em dois. Então, vai depender ainda do que vai chegar para nós. E nós não temos nenhuma sinalização do Ministério da Saúde, nem da quantidade e nem da data que essas vacinas chegarão. Tá? Então, a gente tem aquela sequência lá para nos orientar, mas pode ser que esses grupos sejam ainda fracionados, dependendo da disponibilidade de vacina. Entendi. E só uma última pergunta. Alguns países da União Europeia estão colocando em dúvida se utilizam a vacina da AstraZeneca para pessoas com mais de 65 anos. Né? A empresa diz que é segura, eficaz. Aqui em BH, os idosos vão ter preferência para tomar a Coronavac ou vai ser
vai ser misturado isso? O pessoal de 89 anos que vai ser vacinado na semana que vem, por exemplo, recebe só Coronavac, só AstraZeneca? Algumas centenas de milhares de pessoas já foram vacinadas no Brasil, também com a AstraZeneca, né? Nós, em Belo Horizonte, também já vacinamos um pouco com a AstraZeneca. Não temos, nesse momento, nenhum relato de evento adverso grave com a AstraZeneca, né? Então, inclusive, a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos não fizeram qualquer ressalva. A Alemanha considerou que, com os dados que eles tiveram lá, que o grupo de idosos não estavam representados, né, que não é o caso aqui da Anvisa, que é a normatizadora no Brasil, que liberou sem restrições. Então, esse grupo que vai receber de 89 anos e mais será a AstraZeneca, assim como outros já começaram a receber também da AstraZeneca. Ressalto que até o presente momento não tivemos nenhuma notificação de evento adverso grave. Tá? E principalmente aprovada pela Anvisa sem nenhuma restrição para essa faixa etária, que é a nossa normatizadora no Brasil, né? Não existe nenhum medicamento, e vacina obviamente é um medicamento, né? Não existe nenhum medicamento conhecido que não tenha efeitos colaterais, que possa não ter. Todos, sem exceção, têm. Eu já vi gente ser internada porque tomou um comprimido de analgésico, foi para o CTI e morreu. Já vi gente ser internada porque tomou um comprimido de uma sulfa e foi para o CTI também. E já vi gente tomar antibiótico 4 meses e não ter nada. Então, pode acontecer? Pode. É provável que aconteçam alguns casos de efeitos colaterais, efeitos adversos? É provável. É possível. Pouco provável que sejam eventos graves. Então, a gente sabe que todo remédio pode ter algum problema com ele, mas os estudos que foram realizados no mundo todo mostram que essas vacinas têm uma segurança muito grande. Band News. Boa tarde. Subsecretário Fabiano Pimenta, baseado naquelas informações que o senhor trouxe, eu fiquei com uma dúvida, que é com relação ao número de 1.100.000 pessoas, que é o grupo que vocês pretendem vacinar. Essa é a capacidade, baseado nos dados da vacinação da influenza. Essa é a quantidade de pessoas que a Prefeitura espera vacinar até o fim do ano, caso o fluxo de vacinas seja recorrente aqui em Belo Horizonte? E aí, mais uma dúvida que eu queria te perguntar a respeito disso. Os grupos que não são prioritários, a gente sabe que Belo Horizonte tem uma população maior do que esse 1 milhão, maior do que a população que recebeu a vacina contra a influenza. Quando que essas pessoas que não receberam a vacina contra a influenza vão ser vacinadas? Tem uma perspectiva disso? Olha só, eu acho que nós já colocamos, eu acho que é importante a sua pergunta. Todo esse plano está montado a partir do Plano Nacional de Operacionalização, né, da vacinação contra a Covid, que elenca esses grupos para serem vacinados. Na realidade de Belo Horizonte, esses grupos elencados para serem vacinados perfazem ao redor de 1.100.000 pessoas, e em sendo a vacina de 2 doses, 2.200.000 vacinações. Coincidentemente, é isso que nós colocamos, o número de pessoas a serem vacinadas, não significa que são as mesmas, né, porque na influenza tem a criança, é mais ou menos o mesmo número que nós vacinamos anualmente para a influenza. Então, é essa que é a questão. Agora, a expansão para mais de 1.100.000 pessoas depende do Ministério incluir novos grupos, expandir para a população geral, mas isso tem um nó crítico que está amplamente divulgado, que é a disponibilidade da vacina. O que a gente quis demonstrar aqui, inclusive para tranquilizar a população, é que o município tem estrutura para fazer. O ritmo depende da disponibilidade de vacina, correto? É isso. Queria complementar a pergunta do colega do Tempo. Nós já estamos vacinando as ILPIs com a vacina AstraZeneca também.
né? E nós não tivemos, até o presente momento, já vamos para o 5º dia de vacinação, nenhum problema relacionado à aplicação da vacina nas ILPIs. 98. Desculpa. Só para complementar, a gente sabe que quem já teve Covid tem uma proteção aproximada mínima de 8 meses. Então, teoricamente, as pessoas que já tiveram Covid não precisariam de ser vacinadas, né? E que provavelmente, os estudos mais recentes mostram isso, provavelmente uma única dose da vacina funciona já como um booster que estimula a imunidade de modo permanente. Provavelmente, é óbvio que nós não temos ainda tempo de segmento suficiente para isso. Mas isso aumentaria, não vacinar as pessoas que já tiveram Covid, aumentaria a nossa possibilidade ainda de vacinar mais pessoas, né? E proteger uma população, uma parte maior da população. E nós sabemos que se a gente vacinar esse contingente de 1.100.000 pessoas, nós teremos aí uma imunidade de rebanho suficiente para manter a pandemia sob controle. E eu queria lembrar de novo aquele dado que é muito importante, né? 81,5% das pessoas que adquirem o vírus ou têm infecção subclínica, ou seja, não tem manifestação nenhuma, ou vão ter manifestações leves. Tudo que a gente quer é que não os 18,5% que adoecem, não adoeçam ao mesmo tempo, porque isso é que detona o sistema público de saúde, né? Então, se a gente conseguir vacinar 1.100.000 pessoas, a gente vai ter um contingente de pessoas com possibilidade de adoecer de modo grave muito menor e a nossa possibilidade de tratamento aumenta muito. Lembrando ainda que a mortalidade por Covid em Belo Horizonte é uma das menores do Brasil, né? Dentre as capitais brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, é a menor de todas. Isso significa que o sistema público de saúde em Belo Horizonte é de qualidade e previne que haja uma mortalidade maior. 98. Boa tarde, secretários. Boa tarde a todos. Primeiro, em relação ao plano municipal de vacinação, eu queria entender a questão de pessoas de fora que podem vir para Belo Horizonte, porque nós temos uma reclamação muito grande de prefeitos de fora de Belo Horizonte o número de vacinas que foi dado. Então, pode ter essa corrida para Belo Horizonte para vacinar. Tem uma estratégia em cima dessa questão? Veja bem, nesse primeiro momento em que nós vacinamos hospitais e estamos vacinando ILPIs e também a população acima de 89 anos, entre outros, profissional de saúde, se ele estava atuando na Santa Casa, no Risoleta Neves, no Hospital do Barreiro, independente dele morar em Belo Horizonte, Lagoa Santa ou Ibirité, ele foi vacinado, né? A ILPI é uma coisa mais focada, né? E a nossa grande preocupação enquanto SUS, não é só Belo Horizonte, e hoje nós tivemos uma reunião da comissão intergestores regional da região metropolitana, é um assunto que nós colocamos em pauta e que vai ser discutido para amadurecer, é exatamente essa questão que você coloca. Como vamos fazer, né? Vamos exigir o comprovante de residência? Ou vamos fazer, nós temos como controlar pelo Cartão Nacional de Saúde, Belo Horizonte tem um prontuário eletrônico, uma câmara de compensação, por exemplo, na região metropolitana, né? Se Belo Horizonte vacinou X pessoas de Ibirité, Ibirité vacinou Y de Belo Horizonte, o Estado faria essa câmara, né? Então, esse é um assunto que está sendo discutido, coordenado entre os municípios, com a Superintendência Regional do Estado, para que, de fato, nós possamos beneficiar sobremaneira, com o número de doses recebidas por Belo Horizonte, os munícipes de Belo Horizonte. Uma outra questão sobre a vacinação. Quer completar, doutor? Vale a pena falar dos quinésicos. Cada estabelecimento de saúde tem um cadastro, né, tem um registro, que é o
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES. E cada profissional de saúde tem um cadastro. Então, nós estamos usando esses dois cadastros para vacinar os profissionais que trabalham nos hospitais de Belo Horizonte. Nós sabemos que um hospital de Nova Lima, por exemplo, que atende prioritariamente pessoas de Belo Horizonte, recebeu um contingente de vacinas muito pequeno, apesar de atender muita gente de Belo Horizonte. Aí nós tivemos que discutir lá com a Secretaria de Estado para mandar para lá mais vacina, porque tinha pessoal que trabalhava no CTI lá, que não estava em CTI aqui, em Belo Horizonte, mas que atendia prioritariamente municípios de Belo Horizonte. Então, esse tipo de conversa a gente faz sistematicamente. Secretário, ainda em cima dessa situação da vacinação, Belo Horizonte informou que estava fechando o cerco aos fura-filas também. Nós tivemos algum caso aqui em Belo Horizonte que foi detectado? Oi? Fura-fila. Fura-fila. Olha só, isso que o doutor Jackson colocou, todos os estabelecimentos que estão vacinando, eles têm a obrigatoriedade, primeiro, de cadastrar o vacinador com nome, CPF e outros dados, o respectivo conselho, né, de profissão. Antes da vacinação, nós tomamos um cuidado em Belo Horizonte de solicitar os hospitais e os estabelecimentos de saúde que atualizassem o profissional no CNES, como o doutor Jacques bem colocou. Então, e a vacinação é com registro nominal. Nós estamos recebendo e cruzando os dados da relação nominal de vacinados com a situação do CNES, porque o CNES nos permite ver, inclusive, se aquele profissional está em atividade ou não. Ou seja, se o profissional está afastado há 6 meses, nós sabemos. Então, esses cruzamentos estão sendo dados, né? E a Prefeitura também abriu um canal de denúncias, né, através do portal da Prefeitura. Nós recebemos, inclusive através de vocês, via imprensa, né, 3 casos, 2 casos foram esclarecidos, não eram casos que foi feito fora dos critérios de prioridades, e um outro ainda está em fase de apuração. Então, eu acredito que essas medidas tomadas pelo município e também o controle social, né, feito pelo Conselho Municipal de Saúde, pela imprensa e por vários outros, no caso de Belo Horizonte, tem ajudado muito, né, e nós não temos isso como um problema real no município, felizmente, né? Agora tem uma pergunta para o secretário André sobre a reabertura. Como é que fica a questão da música ao vivo, o entretenimento nos bares e restaurantes, que é sempre cobrado quando a gente fala nessa liberação? Está liberado? Obrigado, João. Bom, obrigado pela pergunta, que essa já vinha aparecendo. Ela está sendo debatida nesse momento, ela é tratada por portaria e não por decreto, então a gente tem um tempo para a gente fazer esse debate, mas provavelmente pode ser que logo depois do Carnaval a gente consiga avançar nesse sentido. Mas porque para evitar dado, que a gente está fazendo essa restrição, justamente para evitar aglomeração nesse período, para jogar isso um pouco mais para frente, mas esse debate está acontecendo nesse momento a respeito desse tema. É só um esclarecimento que eu acho, eu já vi, checando a cobertura aqui, e ainda não tinha saído a nossa nota, sobre shopping center. Na verdade, está liberado o shopping center, vai ser serviços essenciais de alimentação. As lojas ainda não. A gente tem pedidos formalizados das lojas para esperar um pouco mais, por causa do baixo faturamento do período. Então, tem um debate ainda ocorrendo nesse sentido. Então, a gente deve, nesse momento, no decreto vai sair somente serviços essenciais, que é o que já está aberto, mais alimentação. Ok? Mais perguntas, gente? Itatiaia Digital, a última. A gente está com a live e estão perguntando bastante sobre os professores da rede municipal. Há previsão para que eles sejam vacinados? Sim, eles estão contemplados lá na sequência, lá no site, né? Obviamente que quando chegar a vez deles serão vacinados, dependendo da disponibilidade de vacina. Tá? Eles estão contemplados, sim. Obrigado, pessoal, é isso. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde para todos.
E bom carnaval sem aglomeração, né, gente? Encontrar só na quarta-feira de cinza de longe.